Vamos lá. Irmãos, é com grande temor que a gente vamos transicionar por meio desses textos aqui. Porque esses textos, eles falam muito sobre a igreja, sobre a característica, os problemas da igreja, como a igreja se comportava, qual era o mau exemplo que a igreja estava dando. Então eu creio que esses textos vão falar conosco de uma forma bem clara e creio que objetiva. Então vamos voltar à recapitulação do texto. Porque primeiro o apóstolo Paulo está falando do seu apostolado. Por que do seu apostolado? Porque eles estavam querendo até desprezar o apostolado do apóstolo Paulo. Depois nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar também no capítulo 5 sobre os problemas do caráter imoral da igreja. Depois nós vamos ver que no mesmo contexto, voltando uma página para trás, no capítulo 3, a divisão da igreja. E a divisão não estava no ato, estava no pensamento. Então nós vemos que alguns problemas estavam acontecendo. E logo depois, ele vai revelar justamente a humildade de alguns membros da igreja que reconhecem que precisaria de ser reconciliado em Cristo por meio do perdão. Diga comigo, o perdão é a reconciliação. Com o irmão e com Cristo. Irmão, sem perdão não há reconciliação. É só por meio do perdão. O perdão representa a humildade. E nós vamos ver que lá na segunda carta, o apóstolo Paulo vai desdobrar todo o trajeto que a igreja fez e vai levar a igreja à consciência da humildade. Diga comigo assim, humildade é um dos pilares do caráter da reconciliação. Amém? Então vamos desdobrar no texto aqui, versículo 14, lê comigo aí. Acompanha comigo, na verdade. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados, embora possa ter 10.000 tutores em Cristo. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Irmão, a igreja quando ela nasce com uma identidade. Qual que é a identidade? Cristo. A igreja ela recebe a identidade de Cristo, por isso que ele coloca Cristo como o autor, como o pai, como o tutor, porque ele depois vai colocar-se como a disposição de Jesus. No versículo 16 ele diz assim, portanto, suplico-lhe que sejam meus imitadores. Irmão, a igreja ela tem os seus pontos exemplares, que vai gerar no meio daqueles que observam a igreja uma segurança do comportamento. Porque o comportamento do indivíduo cristão representa muito o que ele acredita. Porque conforme me comporto, é conforme eu acredito que é. Às vezes, eu só pensei, mas já está revelado no que eu sinto. E a qualquer momento, o meu comportamento vai denunciar. Então o apóstolo Paulo ele era muito coerente com pregar com a sua própria vida. Por isso que ele estava dizendo, seja meus. Diga para o seu irmão do seu lado, seja imitador de Cristo. Mas e agora, se você tivesse tomado a proporção da autoridade e a ousadia do apóstolo Paulo, dizendo assim para o seu irmão, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Será que seria da mesma confiança? Será que teria essa confiança de você olhar para o seu irmão, ver o caráter de Cristo, ver a pessoa de Jesus nele e dizer assim, realmente nós podemos imitar esse cara aí, essa moça? Será? Irmão, você não pode colocar dúvida no que você aprendeu, no que você crê e no que você pratica. Porque o que você crê leva você a praticar. E é automático você praticando, você ensina com a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele pregava a palavra, praticando ela, ensinando com a sua própria vida. A maior pregação do crente qual que é? Olha aí. A maior pregação do crente é com a sua própria vida.
Você prega calado, porque o seu comportamento é cristão. A sua mentalidade é de Cristo. Você crê assim, não? Eu creio. Profundamente eu creio com toda a minha força. Então, aonde nós vamos chegar no decorrer desse texto? Volta comigo rapidamente um pouquinho, uma folha para trás, no capítulo 3. Você vai ver o porquê que o apóstolo Paulo descreve o capítulo 4, advertindo a igreja. Porque a igreja entra em colapso no pensamento no capítulo 3. Olha aí, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Ou versículo 8, vamos ver. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dê a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? São perguntas que o apóstolo Paulo faz. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio da quais vocês vieram a ter conforme o ministério que o Senhor contribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus é quem dá o crescimento, de modo que nenhum que plantou e nenhum que regou são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta ou que rega tem um só propósito: cada um será recompensado de acordo com o seu. Vamos analisar o texto, porque o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja no capítulo 4. Porque desenvolveu uma divisão de pensamento e sentimento que não contribuía com a igreja, só gerava prejuízos e perdas. Quando há inveja, já há divisão, porque o espírito de feitiçaria já está atuando. Quando você cria um sentimento de inveja, você já cria em si mesmo um sentimento de divisão. E você vê aqui presente o espírito de feitiçaria. A igreja já bagunçou. E o apóstolo Paulo discerniu que eles eram carnais. Mas a igreja precisa ser espiritual. E como é que a gente vamos vencer a carnalidade? Vivendo na totalidade da dispensação da palavra de Deus. A palavra de Deus é um confronto direto. Ela vai falar com você, mas talvez só tenha um problema no percurso. Você recebe somente da medida que te cabe. Quando chega no ápice do confronto direto, que vai dizer para que você viva de acordo com o que você ouviu e aprendeu, você vai dizer que é muita exigência. Você está requerendo demais. Não é necessário, é desnecessário. Para que tudo isso? Irmãos, não coloque limites na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para você se arrepender, se arrependa. Se a palavra de Deus fala para você abandonar os seus pecados, abandone. Se a palavra de Deus fala para você perdoar, perdoe. Se a palavra de Deus fala para você ir, você vai. Obedeça a palavra de Deus. E qual que é a dificuldade que nós temos? Porque nós não queremos se esvaziar daquilo que nos traz benefício. Quem era Apolo? Quem era Apolo? Apolo era um servo que provavelmente foi ganhado na era de João Batista, por um dos discípulos de João Batista. Ele vai surgir na história, literalmente dentro da igreja de Corinto. Só que ele vai aparecer primeiramente lá em Atos dos Apóstolos, lá em Éfeso. Quando Áquila e Priscila, no capítulo 18 de Atos,
Áquila e Priscila, eles ficam em Éfeso, tomando conta da igreja, quando o apóstolo Paulo volta para Antioquia. Esse tal Apolo, quando ele chega em Éfeso, ele começa a pregar, irmãos. Ele prega com tanta sabedoria, que a igreja começa a ficar de boca aberta. Porque a sabedoria dele era de tamanha precisão, que Áquila e Priscila chama ele e leva eles para a casa dele. E lá vai surgir um outro efeito: o ensino da exatidão da palavra de Deus. Aí Áquila e Priscila vai doutrinar Apolo. E Apolo, dentro dessa transição missional, ele só tinha o conhecimento do batismo de João. E que batismo era esse? O batismo das águas, por imersão, o batismo de arrependimento. Mas logo após, no capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo volta para Éfeso e encontra ele lá. Quando ele encontra Apolo lá, ele literalmente faz uma pergunta para todos os irmãos: quem aqui conhece um outro batismo? E que batismo é esse? O batismo de Jesus Cristo. E qual que é o batismo de Jesus Cristo? O batismo com fogo. Então ele tinha eloquência, mas não tinha o encargo do Espírito. O que faltava para Apolo? O encargo do Espírito. O que aconteceu com Apolo? Ele literalmente se tornou um homem que caminhava junto com as Escrituras. Como? Diga comigo assim, ó: o Espírito e a palavra caminham junto. Não há divergência entre o Espírito e a palavra. Então, quando ele recebe o Espírito, se conecta ambos com a palavra, e ele começa a viver o ápice do seu ministério. Ele volta em uma transição missional com o apóstolo Paulo e vai parar em Coríntios. E lá começa os irmãos em Coríntios a admirar a beleza do conhecimento do homem. Deixa eu dizer a você, irmãos, aonde está a sabedoria do homem? Aonde está o conhecimento do homem? Irmão, tudo que o homem adquire é momentâneo. O homem não tem poder de sustentar nada. Uma dor de barriga impede ele de levantar de manhã. E justamente nessa ocasião a igreja entra em colapso, em divisão de pensamento, que não é diferente nos nossos dias. Posso dar um exemplo prático? Eu sigo o tal, mas não gosto do tal. Ah, mas esse aqui é bênção, esse aqui não. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Mas, irmão, tudo é transitório. O que você precisa ficar é com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é o pastor A, o pastor B na igreja, não. O que você precisa ficar é com a palavra de Deus. Se eu pegar fora da palavra de Deus, você tem que me reprovar, não me aplaudir. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Apolo era um homem comedor de arroz e feijão que nem o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo se coloca numa condição humilde. E aí ele vai dizer claramente, de uma forma muito objetiva, no versículo 5, olha só: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio das quais vocês viram e creram conforme o ministério que o Senhor contribuiu a cada um. Quem eles eram? Servos. A palavra servo no grego ou no original é escravo. Quem eles eram? Escravos de Cristo. Eles não tinham mérito nenhum. Mas a igreja, por ser carnal, sem discernimento, ela ficava admirada no homem, não na palavra de Deus. Nós, como igreja, não podemos ser seguidores, precisamos ser discípulos de Jesus. Quem segue se perde, quem é discípulo anda no caminho. Então você precisa se concentrar. Eu não tenho percepção para mim.
Quando o homem está no culto e ele está perdido no que Deus está falando. Discernimento espiritual. Quando o homem se perde quando Deus está falando. Os ouvidos dele já foram sequestrados e ele nem percebeu. Sabe o que acontece com a igreja? Porque que a igreja é carnal, ela está no ambiente espiritual, mas está dispersa, distraída. Não consegue discernir o que Deus está falando, estruturando a mensagem. No ambiente espiritual você precisa ser espiritual, senão você é sequestrado pelos espíritos malignos. Você precisa discernir no Espírito que Deus está falando, instruindo. Deus está construindo uma base para você andar em cima dela. Presta atenção no que Deus está falando. Porque você vai literalmente precisar da mensagem. Sim ou não? A qualquer momento você vai lidar com uma situação que você vai ter que lembrar do que ouviu. Mas como é que lembra do que ouviu se foi sequestrado no ambiente da revelação? Então nós vemos que essa igreja, ela estava distraída, dispersa, ela entrou num contexto que não tinha vida, não tinha saúde, não tinha estrutura. O apóstolo Paulo, quando ele vai advertir a igreja, ele se coloca numa posição de escravo, um mero escravo. E é assim que nós somos, irmãos. Ninguém aqui é mais que ninguém. Eu, como pastor, sirvo vocês com a minha vida. Nada além do que isso. Tirou de mim uma carteirinha, um pedaço de papel que não vale de nada, escrito pastor, joga ela no lixo. Você literalmente vai saber se eu ainda continuo sendo pastor sem ela ou não. Porque uma carteirinha, uma identificação apostólica, literalmente levou a eles a entrar em loucura. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós somos chamados para essa condição ministerial, como escravo, para servir. E eu quero repetir para vocês uma coisa. Quem segue anda perdido. Quem é discípulo anda no caminho. Presta atenção. Vamos entender dentro dessa colocação que o apóstolo Paulo vai construindo nesse processo no capítulo 4. Vamos lá. Volta comigo aí. Diga comigo assim, ó, simplicidade. Diga mesmo, diga de verdade, ó. Simplicidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está no governo do Espírito. Está no governo do Espírito. Se a igreja é espiritual, ela tem esses princípios que gera nela moralidade pública. Amém? Vamos lá rapidamente no versículo de número 17. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, a qual lhe dará lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em toda igreja. Então presta atenção, uma coisa rápida aqui. Quando a igreja ela entra num processo problemático, Deus levanta pessoas para trazer discernimento para a igreja e para mostrar que tudo é vaidade. Da onde surge o problema? Da vaidade. Não, o problema ele precisa ser discernido no Espírito. Por que o apóstolo Paulo enviou Timóteo? Porque a igreja estava com crise de identidade. A igreja estava perdendo a identidade de Cristo. Você vai ver que no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai construir uma mensagem dizendo que a pregação do Evangelho é loucura.
que a probabilidade de salvar muitos pela loucura da pregação era muito grande. Porque a pregação era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Porque o grego, ele esperava um doutor, alguém que falava de uma forma tão sábia. Ele esperava alguém que falava com tanta eloquência. Chegou alguém que tinha desfeito de tudo aquilo que conhecia para poder revelar a Cristo. E quando o apóstolo Paulo começa a revelar a Cristo, aqueles homens entram em colapso. Porque Jesus, ele era perito em frustrar os homens. E a sua mensagem também. Então você entende que o versículo 18 ele vai dizer assim, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como eu não fosse mais visitá-los. Tipo, ele está dizendo assim, vocês agora esqueceram do ensino que eu te dei, agora vocês estão vivendo de uma forma dissoluta. Agora vocês esqueceram do que eu havia ensinado a vocês, que todas as coisas te convêm, mas nem todas as coisas são lícitas. Vocês estão se perdendo, vocês não estão vendo o que está acontecendo na igreja. Aí ele vai continuar dizendo no 19, mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas do que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Eles ainda se achavam no direito de questionar-nos. Existe aqueles que não geram saúde, aqueles que não contribuem para o reino de Deus, mas são os críticos de plantão. São aqueles que ficam infiltrados, observando, pronto para apontar o que o outro está fazendo. Nessa ocasião, eles eram tão arrogantes que eles estavam observando a igreja e, além disso, distorcendo o ensino e dividindo a igreja. Olha só que coisa terrível. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, pois o reino de Deus não consiste em palavras. Por que palavras? Porque os gregos tinham palavras de eloquência, muitas palavras de sabedoria, então eles conseguiam literalmente persuadir o povo, mas em poder. E o poder da palavra original do poder é o poder em espírito, não é o poder do homem, é do espírito. Que no capítulo 1 o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Que o evangelho não consiste em palavras humanas, mas no poder de Deus. Ele vai falar muito sobre isso no capítulo 1. E aí o 21 ele vai dizer assim, que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês acham que a igreja de Coríntios preferiu? Como é que ele faz? O que você prefere? Você prefere que o Senhor nosso Deus, Ele vem literalmente alinhar a sua vida com vara ou com amor e o espírito de mansidão? Lembra que no Salmo 23, Davi tem uma revelação da condução do Supremo Pastor? O Senhor e nada, a sua vara, faz o quê? Vara serve para quê? Chama os discípulos, vem filho, vamos tomar café, vamos sentar aqui. Abre as escrituras e disciplina ele. O cajado serve para quê? Para guiar. Eu tenho certeza que eles preferiram que o apóstolo Paulo fosse com a vara, mas eles não tiveram humildade de pedir.
Eles ainda continuaram com a sua arrogância. Você quer ver como que eles ainda continuaram? Olha aí o que o apóstolo Paulo vai relatar no seguinte capítulo, no capítulo 5. Aqui ele vai falar de uma questão problemática. O problema do caráter da imoralidade. Até isso a igreja estava passando. Vamos falar do problema atual? Posso? Vou falar. Problema atual. Se casam, se dão em casamento, se descasam. Casa 2, 3 vezes, não deu certo, não é essa que eu quero, é a outra. Não é esse que eu quero, é o outro. Namora com um, namora com o outro, pega o outro, noiva com um, noiva com outro. O problema continua, irmãos. Sim ou não? O problema ainda continua. Só que aí o apóstolo Paulo ele traz instrução. Ouve aí, capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de vocês possuírem mulheres do seu pai. Meu Deus do céu, irmãos. Você está lendo comigo aí, não? Sabe com que o apóstolo Paulo considera os irmãos da igreja? O pagão. Considera os irmãos da igreja como alguém incrédulo, alguém promíscuo. Aí vai continuar dizendo: e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Irmãos, acompanhe o texto. Presta atenção na característica da igreja. Não você acha que, vou falar aqui um ponto que é importante. Vale mais eu perder a minha amizade com você, falando a verdade que você não gostaria de ouvir, do que manter a minha amizade com você, manipulando a mentira que você comete ou o seu pecado que você oculta. Sim ou não? Sim. Vale mais eu perder a minha amizade com você. Vou embora, o pastor foi muito realista comigo. Vou embora, vou pegar meus filhos, minha esposa, vou embora. Vá, filho. Que Deus abençoe você, sua casa, para onde você for. Mas você vai consciente da verdade, que Deus não aprova a imoralidade. Que Deus não aprova tais situações. Do que literalmente nós manter alguém doente na igreja, sabendo que a gente temos o remédio da cura. Qual que é o remédio da enfermidade espiritual? É a palavra. Então eu tenho que pregar a palavra para você e para mim. Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo pregando, ele ainda vai falar no capítulo 4 que ele não queria envergonhar o povo quando ele estava escrevendo a carta. Ele queria ser sincero, ele queria acertar, ele era assertivo no ponto que a igreja estava negligenciando. Irmão, você não tem motivo para negligenciar, porque você já sabe, já conhece, você já tem conhecimento da palavra. Não adianta você arrumar uma vírgula de escape para fazer o que o seu coração deseja, porque enganoso é o coração do homem, porque no final do seu caminho é inferno, é a morte. O que vale mais, você receber uma palavra que vai alimentar o seu ego ou uma palavra que vai confrontar o seu caráter? O apóstolo Paulo não estava alimentando o ego da igreja, ele estava confrontando o caráter imoral da igreja. E o meu papel é denunciar isso em público, porque a igreja não pode ser o desserviço de Cristo. Ela é a embaixadora que representa Cristo no mundo. E dentro dessa posição
comigo? Ele vai continuar dizendo no versículo 4: quando a vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele é preciso. Todos lá estavam conscientes que ele não estava presente. Quem lembra de Eliseu, quando ele literalmente vai falar com Geazi, o seu mancebo, jovem que cuidava dos seus ofícios sacerdotal e profético. Ele literalmente recebe o encargo da cura de Naamã. Naamã quer dar ouro, quer dar prata, quer dar joia, quer dar tudo. O profeta não se vende por essas coisas da terra. O profeta de Deus não negocia a santidade de Deus. O profeta de Deus não negocia a palavra de Deus. O profeta de Deus, ele morre, mas não nega. Você está me ouvindo bem, não? E é assim que você tem que viver. Você não pode negociar o que é santo por causa do ambiente profano. Amém? Então ele não negocia. Só que o jovem mancebo, ele vai atrás de Naamã e a sua carruagem, atrás do benefício. Todo homem que vive pelo benefício do reino vai vender o seu ministério. Quem pegou aí? Quem pegou? Quem pegou? Quem vive pelo benefício do reino de Deus vai vender seu ministério. Quem vive pelo propósito vai ser sustentado por Deus. A Bíblia diz que nunca viu um justo e nem a sua descendência enxugar o pão e nem passar fome. Tal situação revela a condição da igreja. Então o jovem vai e ele adquire todo aquele ouro, aquela joia. E o interessante é que o profeta vai perguntar para ele assim: aonde você foi? De onde vem? E o menino ele vai mentir. O profeta vai falar assim, presta atenção nessa fala. O profeta vai falar assim: porventura o meu espírito não foi com você? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não estou presente, mas o mesmo espírito que habita em mim, que ainda movimenta essa igreja, ele me levou em espírito até vocês. Isso é transição espiritual. Vocês talvez não tenham o conhecimento ou o discernimento dessa causa, mas vou dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo também vai dizer: se o meu espírito se conectou com o Espírito de Deus, nós se tornamos. Então presta atenção. A onipresença do Espírito de Deus revela aquilo que eu não estou vendo. Quem entendeu? O seu pecado aos meus olhos eu não vi mais. Entendeu aí não? Pegou não? Então não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Igreja, a Bíblia diz na primeira carta que o apóstolo Pedro descreve que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Na casa de Deus. Então nós olhamos que o apóstolo Paulo já está apontando o cerco de justiça para eles não receber juízo. Quem entendeu? Justiça tinha linha para aquilo que Deus quer fazer. Juízo já é condenação, é sentença. E a igreja estava caminhando para o precipício. Mas para a glória de Deus, Deus usa o apóstolo Paulo. Vamos dar um salto rapidamente. E esse salto, nós vamos dar esse salto no versículo de número 11. Ele vai dizer assim, mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizem ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Como tais pessoas você nem deve comer. Versículo 12: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não deve você julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulse esse
O que vocês acham dessa mensagem? O que vocês acham dessa mensagem? É duro? É difícil? Presta atenção aqui, rapidamente. Eu não estou chamando você para o radicalismo espiritual, nem congregacional, nem de doutrinas internas. Estou chamando a sua consciência, a clareza de como a igreja deve se comportar em qualquer ato de pecado. A igreja ela precisa ser disciplinar. A igreja precisa viver as doutrinas elementares de Cristo. A igreja ela precisa colocar em alinhamento tudo aquilo que se refere aos interesses de Cristo. Por quê? Você vai ver que no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai abordar a igreja, dizendo assim, vocês têm divergência entre vocês, mas vocês devem julgar a causa um do outro. Ele vai começar a lapidar a igreja dizendo assim, vocês devem se sujeitar uns aos outros. Aí ele vai começar a instruir a igreja dizendo assim, vocês estão levando a causa de vocês para ímpio julgar. Você não sabe, porventura, vocês julgarão até os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Demônios. A Bíblia diz que anjo, a terceira parte, quando ela cai, está referindo anjos caídos, que se transfiguraram como demônios. Perderam a imagem da criação e do Criador. Perderam a semelhança e tornaram a distorção da criação. Demônios. A Bíblia nos dá autoridade como igreja para julgar até as causas demoníacas. E inclusive a igreja ela precisa estar pautada com autoridade bíblica para exercer essa autoridade. Senão ela vai passar vergonha como os irmãos que literalmente quiseram fazer isso em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo estava literalmente sendo movido pelo Espírito. Um grande mover espiritual aconteceu em Éfeso, milagres, prodígios, tantas maravilhas, mas porém surgiu um tal chefe da sinagoga junto com ele e seus filhos e foram para a praça expulsar demônio em nome de Paulo e de Jesus. Os demônios viraram para eles e disseram assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas quem é vocês? E vai dizer o texto que eles tomaram uma surra dos demônios. Eles saíram até com as suas vergonhas de fora. Diz a Bíblia que eles saíram nus. Por quê? Porque queria exercer uma autoridade que não foi adquirida. Uma autoridade que recebe a igreja. Mas a igreja ela tem compromissos, tem responsabilidade. Ela tem um compromisso com a palavra de Deus. Mas se você não tem compromisso com a palavra de Deus, como é que você representa uma causa como essa? Se você talvez é só um turista bíblico. Você conhece os irmãos que é turista bíblico? Que tem a Bíblia na sua casa e ela está toda empoeirada, como um monumento tão bonito, um livro de capa preta. Eu tenho uma. É o turista bíblico. Passa lá de vez em quando, pega um passaporte e vou lá ver se tem uma benção para mim. Irmão, uma coisa é tão séria, que aí eu já falei bastante sobre todas as questões. Dentro dessa colocação a gente vê que as coisas vão ficando mais estreitas para a igreja. Eu vou dar um salto para o capítulo de número 2 da segunda carta, para você compreender o que aconteceu, que foi a questão que eu abordei no início, que aí no capítulo 4 da primeira carta, o apóstolo Paulo, ele vai exercer o apostolado. Na primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar sobre a divisão e a meninice da igreja. Quem lembra disso, não? Vocês estão comigo? Estão ouvindo bem aí, não? Vai falar sobre a
no início, a carnalidade da igreja. E qual que é a identificação da carnalidade? A inveja, o ciúme, a arrogância, a prepotência, né? Eu sou do Clebinho. O Clebinho ganhou minha alma, eu sou do Clebinho. Quem é o Clebinho? Comedor de arroz e feijão. Nós vamos para o mesmo buraco, então para o mesmo céu. Ele só fez um serviço para o reino de Deus. A minha alma não pertence a ele, pertence a Bíblia diz que toda alma pertence ao Senhor e Ele julgará no seu último dia. Então nós olhamos para dentro dessa causa e vemos que nessa divergência surge também agora que nós acabamos de ler o problema da imoralidade da igreja. E o apóstolo Paulo ele pega firme com isso. E aí nós vemos com consequência disso o homem que cometeu tal pecado, ele foi tão ministrado, creio eu, porque no decorrer da carta, você vai ver que o apóstolo Paulo fala assim: esse eu já condenei. Entrega o corpo dele para Satanás e que o espírito dele seja salvo. Mas, como a palavra tem o poder de transformar, de confrontar, creio que quando eles começaram a ler a carta, aquele homem que estava com esse problema imoral, ele começa a ouvir e ele cai em pleno arrependimento, ele se constrange. Irmão, escuta o que eu vou falar e você vai guardar para ti e vai transmitir para outro. Arrependimento muda destino. Diga para o seu irmão do seu lado: arrependimento muda destino. É forte. Muda destino. O homem que estava condenado, ele vai receber perdão. E o apóstolo Paulo, um homem cheio de compaixão, ainda vai escrever assim, ó: ei, não deixa que esse homem morra de tristeza. Cuide dele. Irmão, um coração arrependido, ele vai produzir um efeito poderoso no reino do Espírito. Ele vai trazer uma unidade no corpo, ele vai trazer saúde no corpo, ele vai trazer vigor. Porque o arrependimento, ele gera unidade. O arrependimento, ele tem característica de humildade. Irmão, eu achei tão forte, tão poderoso, que eu imagino que aquele homem está sentado assim na escada da igreja, e os irmãos, né, porque Timóteo estava lá, Timóteo foi aquele que foi representar, porque essa carta quem leva não é Timóteo. Nós já estudamos sobre isso aqui na escola bíblica, que essa carta não é Timóteo que leva, essa carta quem leva é Tito, mas só que quem representa é Timóteo. Então Timóteo ele chega lá como uma representatividade do discipulado apostolado. E aí literalmente quando ele começa a ministrar em cima do que o apóstolo Paulo escreveu: irmãos, se fosse eu aquele pecador lá, eu acredito que eu já estaria em prantos. E você também. Sim ou não? Você também, né? Eu acredito. Eu quero acreditar que você iria cair em prantos de arrependimento. E aquele homem ouviu a palavra, irmãos. A palavra, ó, escuta isso. Eu, como ministro do Evangelho, que estou com as Escrituras abertas, eu tenho o dever de expor a palavra de Deus e transferi-lo para a igreja. A palavra de Deus, ela tem o poder de transicionar até chegar aos seus ouvidos. Para descer ao coração, a operação é do Espírito. Nessa transição, eu acredito que quando a palavra chega aos ouvidos daquele homem, o Espírito não teve nem dificuldade de fazer descer ao coração. Porque o arrependimento abre porta. Diga para o seu irmão do seu lado assim: se arrependa. Não retenha o perdão. Irmão, perdão não tem a ver com razão. Tem nada a ver.
Perdão é uma liberdade do Espírito que você tem. Você não é preso com nada e com ninguém. O perdão é livre e te faz ser livre. Olha que coisa tremenda. Vocês já viram ainda né? Eu não. Capítulo 2 da segunda carta, no versículo de número 5. Capítulo 2 da segunda carta, no versículo 5. Acompanha comigo a leitura. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês, a punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo, consolá-lo, para que ele não seja dominado por uma excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seria obediente a tudo. Aleluia! Irmãos, o pecado, ele não consegue resistir o perdão. O perdão é a força que destrona todas as amarras do pecado. Todas. Olha que coisa tremenda. Aí ele vai continuar dizendo: se vocês perdoem alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar. Perdoe na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos a sua. Irmão, o único que é beneficiado com o pecado e a falta do perdão é o diabo. A igreja transicionou em todos esses problemas aí, você viu? E aí tem tantos outros problemas que mais para frente você vê se vai ver. Mas sabe o que é mais interessante? Que esses problemas não tiveram força para parar o perdão. Não tiveram força. Eu acho bem triste. Eu sou o fanfarrão da igreja. Aí na escola bíblica vai falar que surgiu mais um ainda. Alguém que não consegue esconder o seu pecado. É melhor eu escandalizar você confessando meu pecado do que manter ele oculto. Entendeu? É melhor eu, como pastor, confessar o meu pecado a todos vocês, sem exceção, do que manter ele oculto. O pecado, ele gera doenças. O pecado te faz você ser leproso, leprosa. O pecado é um ápice de destruição na conexão da unidade, na saúde do corpo. Então, contudo, irmãos, em nome de Jesus, aprenda com o que o apóstolo Paulo te ensinou aqui essa noite, por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por emprestar os seus ouvidos. Estou devolvendo ele agora. E tenho uma pergunta a fazer a todos vocês. Tem alguém aqui nessa noite